Olá, hoje nós iremos abordar o estudo dos polígonos e vamos falar basicamente sobre a soma dos ângulos internos do polígono, como que a gente acha a soma, qual é a fórmula. É, a soma dos ângulos externos de um polígono já é mais fácil, a soma, o total, né, de diagonais que um polígono tem, a gente pode calcular isso também, além da medida de cada ângulo dentro de um polígono, né? Cada ângulo interno. Então, nós podemos calcular isso também, certo? Além disso, nós iremos abordar alguns aspectos, né, dos polígonos regulares, que são inscritos, né, inscritos em uma circunferência, e os dos polígonos regulares circunscritos em uma circunferência, certo? Então, iniciando aqui, primeira coisa que a gente precisa saber são algumas classificações, né? Algumas classificações dos polígonos. Como já abordamos em uma outra aula, nós temos duas classificações, né, de polígonos. Vamos falar aqui da primeira. O polígono ele pode ser convexo, certo? Ou pode ser côncavo, certo? O côncavo é o que nós achamos que é o mais habitual, não é? O côncavo é o polígono habitual que a gente acha. Os quatro lados mais delimitados, né? E já o convexo é o que nós achamos mais normal aqui. A gente pode delimitar aqui fazendo o símbolo do São Paulo. Esse aqui é o símbolo de um triângulo convexo, tá? De um triângulo não, de um polígono convexo. No caso aqui é um quadrilátero, não, um pentágono, porque tem cinco lados, não é? Que também podemos desenhar um diamante, né? A gente vê muitas essas figuras no dia a dia, né? De um polígono convexo. E um polígono que não seja convexo, né? Ou seja, é côncavo, ele tem uma concavidade, podemos assim dizer, é um tipo de uma bandeirola. Um lado, dois, três, quatro, cinco lados, né? Também tem cinco lados. Uma bandeirola, festa junina seria um polígono côncavo. Vou fazer até aqui, ó. A festa já começou. Então, aqui numa festa junina, por exemplo, as bandeiras e um balãozinho, né? Polígonos côncavos e convexos, certo? Temos outra classificação, que é em relação ao número de lados nesse polígono. Se ele tem, a gente já viu um pouquinho, né, nas outras aulas, mas nós vamos revisar aqui. Se ele tem três lados, ele é chamado de triângulo, certo? Três lados, três segmentos de reta que não colineares, certo? Três lados, triângulo, quatro lados, quadrilátero. A gente já teve uma aula de quadrilátero, né? Nós sabemos quais são os quadriláteros, trapézio, os grupos de quadrilátero, né? Que temos um conjunto de trapézio, né? Formado pelo trapézio, dentro desse conjunto de quadrilátero, e outro paralelo, que são o que inclui o paralelogramo. Paralelogramo que inclui retângulo, losango e quadrado, certinho? São formados por quatro lados. Aqui nós temos os cinco lados, que é pentágono. Pentágono, tá? Cinco lados.
6 lados, hexágono. Interessante saber essas nomenclaturas, tá? 7 lados, heptágono. 8 lados, nós temos também o octógono, tá? Formado por 8 lados, que nós temos, ó, 4 lados, 5 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, como esses que eu demonstrei, da bandeirola, do diamante, do símbolo de São Paulo, por exemplo, e o hexágono, que é um símbolo aí de um fenol, por exemplo, de uma cadeia carbônica fechada, né? Vou colocar até assim para representar. O heptágono, que é formado por 7 lados, não sei nem como que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ou menos assim, octógono. O 9 é formado por, é chamado de eneágono. Eneágono, tá? A enésima, não sei o que lá, a enésima, a gente lembra disso. O 10 é o decágono, tá? O 12, ele já é um pouco diferente, é só você lembrar do 2, 2 mais 10. Dó, dé, cá, gono, cá, gá, gono. Dodecágono. E o 20, né, que é o mais conhecido, é chamado de icoságono. Icoságono, certinho? Que é o mais conhecido dos maiores, dos números maiores, né? Então, essas são algumas nomenclaturas, classificações dos estudos dos polígonos, certo? Então, próxima questão que iremos abordar agora é a soma dos ângulos internos. Como que a gente acha os ângulos, a soma desses ângulos internos? Dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos. A fórmula da soma dos ângulos internos é SN igual a N menos 2 vezes 180 graus, ok? Para a gente saber se é essa forma mesmo, tá? A gente pode utilizar como exemplo o triângulo, o 3 lados, que a gente já sabe, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, se a gente fazer aqui 3 menos 2 dá 1 vezes 180, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se a gente esquecer alguma coisa nessa fórmula aqui, a gente pode aplicar a questão do triângulo, que a gente sabe que tem que dar 180 graus, tá certo? Então, aqui, n menos 2. A outra fórmulazinha que a gente pode achar aqui é a soma dos ângulos externos, tá? Externos. Como que a gente acha a soma dos ângulos externos? Fácil, porque a soma dos ângulos internos, dos ângulos externos, sempre vai ser igual a 360. Como que a gente vai saber? Aqui nós temos um polígono, né? A gente vai estender, né, essas semi-retas aqui para cá, né, melhor, e contabilizar. A soma desses ângulos é igual a 360 graus, ok? Outra questão aqui é a medida, a quantidade
de diagonais. Como que a gente acha a quantidade de diagonais de um polígono? A quantidade de diagonais de um polígono é dada pela forma muito parecida com a soma dos ângulos internos, mas que é um pouco diferente, porque a gente usa o 3 e utiliza o n novamente, certo? Então, essa fórmula não utiliza a 180. A soma não, a diagonal, quantidade diagonal de um polígono é dada por n, né? N vezes, multiplica por n menos 3. Então, aqui a gente vai usar o menos 3 e vai usar o n duas vezes. Em vez de multiplicar por 180, a gente divide por 2. Aqui, para a gente tirar a prova, né, a gente sabe que um quadrado tem duas diagonais, né? A gente sabe que, se a gente for calcular, as diagonais de um quadrado tem que dar 2. Então, já, ó, 2, tem que dar 2. Então, aqui a gente pode utilizar e tirar a prova com o quadrado. Por exemplo, número de lados de um quadrado, 4. 4 vezes 4 menos 3, 4 menos 3 é 1. 1 vezes 4 é 4, dividido por 2 é 2. Então, o total de diagonais aqui é igual a 2, certo? A gente tira a prova com isso, ok? Quantidade de diagonais. Outra formulazinha que é interessante a gente saber é a medida exata de cada ângulo interno. Como que a gente vai saber a medida exata de cada ângulo interno de um polígono regular, tá? Porque se for irregular, não é essa fórmula. Ó, a medida do ângulo interno, por exemplo, a gente vai pegar a soma dos ângulos internos, ela é bem, né, indutivo, né? A soma dos ângulos internos, né? Os ângulos internos, SI, dividido pelo total de lados, por N, né? Por exemplo, 180, que é a soma dos ângulos internos, 180 dividido por 3 é igual a 60. Então, a gente sabe que em um triângulo equilátero, tá? Equilátero, todos os lados iguais, cada polígono, cada ângulo interno valerá 60 graus, ok? 60 graus em um triângulo equilátero, porque nós temos o escaleno, que é todo diferente, o escaleno, o retângulo também é diferente, né? E isósceles, ok? Que tem dois diferentes e dois iguais e um diferente, ok? Então, essas são as formulazinhas de soma de ângulos internos, externos e diagonais e a medida exata de cada um. No caso de polígonos regulares, mas... Ok, Pro. Mas o que é um polígono regular? Né? Polígonos regulares. Polígonos regulares são aqueles que têm mesmo